A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que nesse momento passa a nos acompanhar, nesse momento de fé, e que nós iremos trazer para você uma palavra de Deus, uma direção para abençoar a sua vida e alcançar também a sua casa. As Escrituras dizem que o justo viverá da fé, e Deus nos colocou aqui nesse momento para trazer essa direção para você, porque o Espírito Santo vai falar com você agora. E eu quero que você comigo faça uma oração, já apresentando a sua vida, apresentando a sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você se encontra nesse momento, coloca as mãos no seu coração e vamos orar comigo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós em Tua presença nos reunimos agora, viemos viver a fé, meu Pai, para salvar a nossa vida, mas também para levar a salvação à nossa casa. Queremos dizer que na mesma fé de Noé, construindo a arca para se livrar do dilúvio, e assim que a nossa casa vai estar conosco, livre do dilúvio que virá e que está afligindo este mundo, em nome de Jesus, eu te peço, dai-nos a direção. Amém. Bem, meus amados, eu peço a você que abra a sua Bíblia, aí no livro do profeta Malaquias, é o último livro do chamado Antigo Testamento, no seu capítulo 3, a partir do versículo 13. Pastor, aonde fica o profeta Malaquias? É o último livro do conhecido e chamado, talvez por você, de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. É um livro antes do primeiro do Novo Testamento, que é Mateus. Então abra aí Malaquias capítulo 3, versículo 13. Talvez você se encontre nessa condição. Você tem professado a fé em Cristo, você tem andado com Deus, mas você talvez não tenha ouvido a resposta dele. E você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está prestando atenção na sua oração, que você não está sendo ouvido por Ele. Mas eu quero mostrar na palavra de Deus que Deus tem ouvido você, e vai chegar a hora que Ele vai fazer a justiça na tua vida, e você vai ver a diferença daquele que vive a fé e daquele que não vive, e as Escrituras vão te mostrar isso. Se você encontrou Malaquias capítulo 3, no versículo 13, coloca a mão sobre essa palavra e vamos orar comigo. Senhor Espírito Santo, é Tua palavra, fale ao nosso coração, nos traga a direção no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, diz assim, no versículo 13 do profeta Malaquias, no seu capítulo 3, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados e soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falavam frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Presta atenção, meus amados, eu quero que você entenda. Aqui falar duro, falar agressivo com Deus, não é proferir nenhuma palavra de baixo calão, não é xingar Deus, mas é simplesmente você falar palavras de dúvidas. É Deus garantir a você que Ele é contigo, e você fica colocando diante de Deus as suas dúvidas, cobrando dele, quando você nem mesmo crê para que o milagre aconteça. E você fica, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu creio tanto em Deus e o milagre não acontece, a vida não muda, a situação está ficando pior. Essa é uma visão que o diabo coloca, meu amado. É uma visão que o diabo coloca em você, talvez, minha amada. Porque Deus, Ele está assim atento aos seus ouvidos.
Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. Ninguém fala com Deus e vai ficar sem resposta, não. Mas infelizmente as nossas dúvidas não nos deixam Deus falar conosco, não permitem que nós ouçamos Deus falar. E aqui o povo de Deus, eles respeitam o nome de Deus. Eles são aquelas pessoas que professam a fé. Talvez você também professa a fé em Deus. Você diz crer na fé, você diz crer no Senhor Jesus, você até reconhece que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que o sangue dele foi derramado para que você fosse perdoado, que ele é o Salvador da sua vida. Mas na hora de viver a fé pelo milagre, você fica cheio de dúvidas, porque o diabo cria situações. Essas pessoas aqui dizem: inútil é servir a Deus. É como se ela estivesse vivendo a fé, mas estivesse sendo inútil o que ela está fazendo. E muita gente é assim, de que adianta eu estar na igreja e a situação está complicada, de que adianta eu ir tanto buscar a Deus e a vida não muda. São essas mesmas palavras que essas pessoas estão falando, e essas palavras elas são agressivas para Deus. Mas por que elas são agressivas para Deus? Porque você está dizendo que não crê que Ele vai cumprir a palavra. É como se nós estivéssemos chamando Deus de mentiroso. É como se as palavras de Deus elas não fossem se cumprir. Mas olha que Deus fala que Ele vela dia e noite para cumprir a palavra dEle. Através do profeta Isaías, ele disse que a palavra que sair da boca dele vai se cumprir. Ela não vai voltar para Deus vazia, ela tem que produzir um resultado. Mas é como disse Jesus para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer. Você não pode duvidar de Deus, porque quando você duvida que Ele vai cumprir a promessa, é como se você estivesse chamando Deus de mentiroso. E Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Mas o diabo coloca isso na sua mente, na sua visão, e você começa a falar coisas que não convêm. Você começa a duvidar de Deus. Lembre-se que as Escrituras dizem que o diabo ele é o pai da mentira. Ele trabalha com o engano. E a única forma de você não ver o milagre é você não crendo. E para isso o diabo coloca a dúvida, dizendo que a situação está demorando, que não vai acontecer, que fulano não tem jeito, que a vida é assim mesmo, ela não muda. Meu amigo, quando Deus entra numa vida, a vida muda. Então Deus deu uma direção aqui, e Ele diz, tem um memorial escrito, cada oração que você faz está lá escrito. Um dia você vai ver a diferença. Olha o que diz aqui o versículo 17, Deus fala assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entenda o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo que as suas orações, elas são importantes, porque você vive a fé, você é como uma joia preciosa, e Deus vai mostrar uma diferença. É a mesma coisa do Noé. Quando Noé pregava para aquela humanidade naquele tempo, Noé dizia que Deus mandaria o dilúvio, que haveria uma destruição na terra, que as pessoas elas morreriam, e convidou aquelas pessoas do lugar e anunciou para elas que Deus ia mandar um dilúvio, que elas precisavam construir a arca com ele. Construir a arca era viver uma fé. Noé construiu a arca, Noé viveu uma fé, e quando Noé viveu essa fé, Noé garantiu não só a salvação dele, mas Noé, quando veio o dilúvio, naquele dia do dilúvio, você viu que Noé entrou na arca, e ele conseguiu levar a sua família, e ela foi livre do dilúvio. A família de Noé foi salva. Eu quero que você entenda, Deus quer fazer a mesma coisa na sua casa, meu amado. Olha o que diz aqui o capítulo 4, versículo 2 de Malaquias: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas,
e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que hoje você pode estar triste, mas um dia você vai saltar como bezerro. Quando ele é solto lá na estrebaria, ele sai pulando. Não sei se você já observou um filhote de um animal. Quando ele é solto lá, ele sai pulando, ele fica lá galopando, ele fica lá feliz da vida, e ele é um animal. Deus não está tratando com o animal, está tratando com pessoas inteligentes. Você é inteligente, meus amados. Senhores e senhoras amados, são inteligentes. E Deus está mostrando para você que o sol da justiça vai nascer. E ele tem uma promessa para a família que diz assim no versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, vai haver uma conversão. Os pais vão se converter, os filhos vão se converter. Um vai se converter para andar no mesmo caminho do outro. E esse é o caminho da fé de Jesus. E nós estamos vivendo essa fé. Nós estamos porque nós cremos na promessa que diz que o sangue de Cristo tem poder. E isso foi mostrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 7, quando Deus mandou pegar o sangue e ungir as ombreiras das portas. Deus mandou o povo viver uma fé através daquele sacrifício do Cordeiro. E hoje nós vivemos a mesma fé. O sangue de Cristo, ele vai marcar a sua casa. No capítulo 12 de Êxodo, no versículo 13, diz que Deus falou que a mortandade não ia entrar naquela casa, meu amado, que a mortandade não ia entrar naquele lugar. Eu quero que você entenda, eles marcaram as ombreiras da porta com o sangue. Nós estamos aqui consagrando aqui o sangue do Cordeiro pela fé, sangue esse que você vai pegar conosco aqui na igreja, no nome de Jesus. Você vai vir buscar, o ministro Wesley está aqui para atender você, para entregar o sangue do Cordeiro consagrado, que nós consagramos aqui no altar, e você vai marcar a porta da sua casa pela fé, com o sangue do Cordeiro. É a nossa fé, o justo vive da fé. Então Deus nos colocou essa direção para abençoar a sua vida e a sua casa. Ele diz: o espírito da morte não vai entrar. Talvez você diga: a minha casa pegou o vírus do Covid. Ora, Deus não falou que o sol nasceu para todos? Vírus, ele vai se espalhar por todo canto. O vírus vai chegar em todos os lugares, em todas as casas. O vírus, ele vai chegar na vida das pessoas, é como o vírus da gripe. Quando ele se espalha, não tem esse negócio se o fulano é rico ou pobre, branco ou negro, se a pessoa é melhor ou é ruim, se a pessoa é boa ou é má. O vírus, ele chega para todos. Mas a diferença aqui é que diz que o espírito da morte não vai entrar na casa. Ou seja, se você marcar a sua casa, se você marcar a sua família pela fé com o sangue do Cordeiro, Deus está dizendo: ainda que esse mundo aperte você, ainda que o vírus chegue, Ele está dizendo, mas a morte não vai chegar. Ou seja, você vai vencer esse vírus, você vai vencer esse mal, você vai vencer essa tempestade, esse momento ruim que você está passando dentro da família. Você vai vencer essa doença que está assolando a sua casa. Jesus disse: eu venci, você vai vencer. Mas para isso você precisa crer, viver a fé. Então aqui está o sangue do Cordeiro consagrado. Você pode vir aqui na Avenida Augusto dos Anjos, esquina com o desembarcador Gomes Parentes, a entrada pela porta lateral na Gomes Parentes, número 444. Nós temos um ministro aqui, um obreiro, um homem que serve a Deus, que estará aqui com o sangue do Cordeiro para entregar a você, e você vai ungir a porta da sua casa, e você vai determinar que a marca do sangue de Jesus está na sua casa, e a morte não vai entrar. Então eu quero fazer uma oração pela sua família agora. Convido você a fechar os olhos onde você se encontra. Convido a você a viver essa fé conosco no nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero abençoar você e a sua casa. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus,
Eu te peço pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, por cada pessoa que ora conosco na fé nesse momento, ou que em outra oportunidade, outro horário, vai assistir esse vídeo e vai estar orando também na fé conosco. Meu Deus, envia o teu poder na casa dela, envia o teu poder na família. Quebra, meu Pai, toda a força do mal, desfaz as armadilhas, as ciladas que o diabo tem projetado. Ah, meu Deus, coloca lá uma porta fechada para o mal não entrar. E se a situação na vida dessa pessoa, na casa dela, estava insuportável, meu Deus, coloca lá o espírito da paz, meu Deus. O Senhor, quando chegava, dizia: paz seja convosco. Então coloque essa paz dentro do lar, coloque essa paz no casamento, coloque essa paz no convívio entre irmãos, porque na autoridade que o Senhor nos deu em nome de Jesus, eu me levanto agora e repreendo todos os demônios, repreendo toda a obra do diabo, principalmente o espírito da morte, que está agindo, meu Pai, na vida das pessoas, através dessa virose, através dessa doença. Eu repreendo, eu paraliso esse mal agora, da vida dessa mulher, da casa dela, da vida desse homem, da família dele, meu Pai, das nossas vidas. Eu repreendo e eu paraliso pela fé agora, em nome de Jesus. Está amarrado o mal, está queimado, destruído, no nome de Jesus. E na autoridade que o Senhor nos deu, e de curar enfermos, libertar os cativos, eu determino a cura desta mulher, eu determino a cura deste homem, em nome de Jesus. Eu determino a cura dessa família, eu determino a libertação dessa casa, Pai, em nome de Jesus. E assim como o Senhor disse, meu Pai, na casa do Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Eu digo, hoje essa família encontra salvação, porque Jesus, meu amado, o Senhor é o Salvador da vida delas. Elas reconhecem o Senhor como Salvador. E eu creio que o Senhor está operando agora, Espírito Santo, uma grande obra de conversão, convertendo o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, colocando a paz entre os irmãos, a união, o respeito. Pai, eu abençoo cada uma dessas vidas, e eu determino a salvação dessa casa, a marca do sangue, gravada na porta dela, e o Senhor vai estar lá com os teus anjos, impedindo do mal entrar, impedindo do mal colocar a morte, porque eu abençoo essas casas, eu abençoo essas famílias, Pai, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. Bem, meus amados, essa é a oração da fé. Você que pode, aqui via a igreja, na Gomes Parente, 444, você vai procurar aqui o ministro Wesley, caso eu, o pastor Menezes, não esteja por aqui, e ele estará pronto a atender você, ele estará pronto a fazer uma oração pela sua vida, e ele vai te entregar o sangue do Cordeiro. Pastor, eu moro distante, em outra cidade. Você vai receber pela fé a marca do sangue na oração que nós fizemos. Deus vai marcar a sua casa com o sangue dele, e o mal não vai poder entrar. Quero agora convidar você a estar conosco na sexta-feira, na oração da cura e libertação, como também na oração do domingo. E já adiantá-los que na semana que vem nós estaremos já juntos. E graças a Deus está passando, esse mal dessa pandemia, e logo nós estaremos reunidos na igreja. E eu quero convidar a você a estar conosco, inclusive passando esse domingo agora, que será o culto do Espírito Santo. No outro domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus, e eu quero convidar você a estar conosco na Santa Ceia do Senhor Jesus, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, e você caminhar com Deus. Deixa eu orar por você, para que você fique em paz e receba todas as bênçãos de Deus. Pai amado e eterno, eu peço que as bênçãos do Senhor esteja sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre cada um, meu Pai, dos membros da família. Assim eu abençoo e entrego a vida de todos nas tuas mãos, que todos recebam a paz do Senhor Jesus. Eu abençoo para a honra e glória do Senhor Jesus.
E você que crê, diga amém. Fiquem todos na paz. Eu sou o pastor Menezes, pronto para atender você pelo zap DDD 85, número de telefone 987945419. Caso precise de oração, nos mande uma mensagem pelo zap, coloque lá o seu nome, o nome da família, e nós estaremos orando por você. Fiquem na paz, em nome de Jesus.